Você já percebeu que quanto mais você corre atrás das pessoas, mais elas se afastam? E que, frequentemente, quanto mais você se entrega, mais invisível você se torna? A verdade é que um padrão silencioso vem corroendo a autoestima e a identidade de milhões de pessoas em todo o mundo. O hábito de mendigar atenção. Aqueles que vivem pela aprovação alheia acabam se perdendo. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores da Roma antiga, compreendia isso profundamente. Mesmo governando um império colossal e enfrentando guerras, traições e tragédias pessoais, ele jamais permitiu que seu valor pessoal fosse definido pelas opiniões alheias. Ele escreveu: "A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos." E é exatamente isso que este vídeo vai te mostrar. Como se tornar uma prioridade para qualquer pessoa, sem precisar mendigar atenção. Porque o destino daqueles que não compreendem isso é trágico. É o destino de quem envelhece sentindo que nunca foi o bastante. Mas para aqueles que aplicarem o que você está prestes a ouvir, o resultado é o oposto. Uma vida de respeito, equilíbrio e poder pessoal. Fique até o fim, porque este vídeo pode mudar a forma como o mundo te enxerga. E, mais importante, a forma como você se vê. Marco Aurélio dizia que a alma assume a cor de seus pensamentos, e essa é uma das verdades mais profundas sobre como somos percebidos e tratados pelo mundo. Tudo começa dentro de nós. Como você se vê dita a forma como as pessoas ao seu redor vão te ver. Quando você acredita que precisa ser aceito, notado ou validado, seu comportamento naturalmente transmite carência, e a carência tem um cheiro que o mundo reconhece e do qual se afasta. O que acontece é simples, mas cruel. Quanto mais você busca ser notado, mais invisível você se torna. Imagine alguém que constantemente verifica o celular a cada 5 minutos, esperando por uma mensagem que nunca chega. A mente dessa pessoa é completamente consumida pela antecipação, e o silêncio do outro se torna um espelho que reflete o vazio que ela sente por dentro. É aqui que o erro começa. Quando você coloca seu valor nas mãos de quem te ignora, você abre mão do seu próprio poder. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador de Roma, cercado por aduladores e falsos amigos, escrevia diariamente para si mesmo, lembrando que as opiniões alheias estão além do nosso controle. Ele compreendia que a verdadeira maestria reside em governar a própria mente, e não o comportamento alheio. No mundo de hoje, isso é mais relevante do que nunca. Vivemos em uma era em que as pessoas medem seu valor pessoal pela quantidade de curtidas, visualizações e mensagens recebidas. As redes sociais se tornaram uma vitrine para a carência moderna. A pessoa que posta buscando aprovação vive em um ciclo de ansiedade silenciosa, pois cada curtida se torna um gole temporário de autoestima. Mas quando o efeito passa, sentem sede novamente. É um vício invisível que lentamente corrói o amor próprio. Marco Aurélio ensinava que os sábios não se inquietam com o que está além do seu controle. Ele dizia que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E quando esses pensamentos estão centrados na carência, o mundo exterior apenas responde com mais ausência. Pessoas que se colocam em segundo lugar, que aceitam qualquer tipo de tratamento apenas para não ficarem sozinhas, acabam se tornando reféns da insegurança. E essa insegurança é percebida até nos detalhes, no andar, no tom de voz, na forma como buscam aprovação no olhar para os outros. Mas há uma enorme diferença entre ser ignorado e escolher o silêncio. Quando você começa a se ver como alguém que não precisa ir atrás, a energia muda completamente. As pessoas percebem quando alguém é íntegro, tranquilo e não tem nada a provar. O respeito nasce disso e não de uma tentativa de agradar. Pense em como você reage quando vê alguém que está completamente à vontade consigo mesmo. Essa pessoa não fala muito, não implora por espaço,
mas sua mera presença impõe respeito. Não precisam pedir atenção, porque a atenção é naturalmente atraída para aqueles que vivem com propósito. Nos relacionamentos, isso é ainda mais evidente. Quando alguém percebe que você está disposto a aceitar qualquer coisa para não perder a relação, a dinâmica muda. A outra pessoa perde o interesse porque o instinto humano tende a se afastar do que parece excessivamente disponível. O valor reside no equilíbrio. O estoicismo ensina que devemos agir com amor, mas sem dependência. Devemos estar presentes, mas jamais presos. Essa é a essência do que Marco Aurélio praticava diariamente, mesmo quando tudo ao seu redor tentava tirá-lo do eixo. Para aplicar isso na vida moderna, você precisa começar com pequenas ações. Pare de se justificar o tempo todo. Pare de enviar várias mensagens tentando consertar algo que o silêncio já respondeu. Não responda imediatamente apenas por medo de perder alguém. Isso não é um jogo, é autocontrole. O domínio de si mesmo é o primeiro passo para se tornar uma prioridade. As pessoas percebem quando você tem um senso de valor interno, e quanto mais centrado você estiver, mais naturalmente o mundo vai te respeitar. Existe um tipo de poder silencioso naqueles que não mendigam atenção. É o poder de compreender que a presença é mais valiosa do que a insistência. É o poder de aprender a transformar a solidão em força e a rejeição em crescimento. Marco Aurélio sabia que o sofrimento nasce da resistência e que aqueles que buscam excessivamente aceitação estão, na realidade, fugindo de si mesmos. Quando você para de ir atrás de quem não te valoriza e volta o olhar para dentro, algo muda. Seu comportamento muda, sua postura muda, sua energia muda, e é nesse instante que as pessoas começam a te ver de outra forma. Porque, no fundo, o mundo sempre prioriza aqueles que se priorizam. E essa é a primeira lição que separa quem vive em busca de reconhecimento de quem se torna naturalmente reconhecido. Marco Aurélio dizia que não devemos perder tempo discutindo o que é uma boa pessoa, mas sim nos esforçar para sê-la. Essa é uma das frases mais poderosas que ele deixou, e ela guarda o segredo para se tornar uma prioridade sem precisar pedir por isso. Em um mundo onde a maioria fala demais e faz de menos, a verdadeira distinção surge do comportamento silencioso, da presença e da consistência. As pessoas não se conectam com palavras vazias, mas com ações que transmitem confiança e valor genuíno. A realidade é que uma grande quantidade de pessoas quer ser admirada, mas poucas estão dispostas a construir algo que gere admiração. Elas querem respeito, mas reagem impulsivamente. Querem amor, mas entregam insegurança. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, não se preocupava em convencer os outros de que era sábio ou justo. Ele simplesmente era. Em meio a guerras, traições e enfermidades, ele mantinha o equilíbrio e a calma, agindo de acordo com seus princípios, mesmo quando ninguém estava observando. E é exatamente isso que falta em muitos hoje: coerência. Hoje, o valor de uma pessoa é medido pelo quanto ela oferece ao mundo, e não pelo quanto fala sobre si mesma. No trabalho, por exemplo, é fácil identificar aqueles que tentam a todo custo provar competência e aqueles que simplesmente entregam resultados. As pessoas que realmente se destacam são aquelas que não gastam energia tentando impressionar, mas se dedicam com presença e propósito. O mesmo se aplica aos relacionamentos. Aqueles que estão sempre exigindo, pedindo atenção e reconhecimento, acabam sendo vistos como um peso. Por outro lado, aqueles que agem com tranquilidade e oferecem equilíbrio, sem exigir nada em troca, são naturalmente valorizados. Marco Aurélio compreendia que o valor reside no que você dá e não no que você exige. Ele via o dever como algo sagrado.
Em seus escritos, ele enfatizava que todos deveriam focar em fazer o que é certo, e não em serem vistos fazendo o que é certo. Quando você adota essa mentalidade, as pessoas começam a te perceber de outra forma. O respeito surge porque seu comportamento reflete integridade. E integridade é algo que o mundo sente mesmo no silêncio. Um exemplo moderno que ilustra esse pensamento são pessoas como Keanu Reeves. Ele raramente fala sobre si, não busca os holofotes e vive de forma simples, mesmo com toda a sua fama e fortuna. Enquanto muitos artistas se perdem na necessidade de serem vistos, ele construiu uma imagem sólida simplesmente por ser alguém que age corretamente, sem precisar anunciar isso. Essa tranquilidade gera admiração genuína, porque o ser humano é atraído por aqueles que não estão tentando ser admirados. Nos relacionamentos, esse princípio é ainda mais visível. Quando alguém está constantemente tentando provar o quanto é bom, o quanto se importa, o quanto a atenção merece, a outra parte perde o interesse. O excesso de demonstração é percebido como carência, e a carência sempre afasta as pessoas. Por outro lado, quando você é simplesmente presente, confiável e autêntico, as pessoas começam a te valorizar naturalmente. Você para de competir por espaço e começa a ocupar seu lugar com firmeza. Aplicar isso na prática exige paciência e autoconsciência. Não se trata de ser frio ou distante, mas de entender seu próprio valor e agir de acordo. Se você está em um ambiente profissional, sempre entregue mais do que o esperado, mas sem buscar reconhecimento imediato. Se você está em um relacionamento, demonstre carinho, mas mantenha o equilíbrio. Não se entregue totalmente de uma vez, porque o que é em excesso perde o seu valor. As pessoas aprendem a te respeitar quando percebem que seu amor e seu tempo têm peso. Há também uma transformação que acontece dentro daqueles que decidem viver assim. Gradualmente, você para de buscar aprovação e começa a encontrar satisfação em simplesmente agir de acordo com o que acredita. Essa é a essência do estoicismo, a liberdade de não depender de validação externa para se sentir completo. Marco Aurélio acreditava que se deve buscar ser virtuoso e que a virtude é sua própria recompensa suficiente. Quando você vive assim, o mundo começa a te ver de outra forma, porque há algo dentro de você que irradia tanto serenidade quanto força. O segredo está em não ter pressa. Vivemos em uma sociedade que valoriza resultados imediatos, mas o verdadeiro respeito é construído ao longo do tempo. O caráter é como uma árvore. Cresce lentamente, mas uma vez que se fortalece, oferece sombra por muitos anos. As pessoas podem não notar seus esforços agora, mas mais cedo ou mais tarde, elas perceberão que sua presença faz a diferença. E quando isso acontecer, você se tornará uma prioridade, não porque você a exigiu, mas porque você se tornou indispensável. E se este conteúdo está fazendo você refletir, se de alguma forma ele está te ajudando a perceber o quanto o estoicismo pode transformar a maneira como você vive e se relaciona com o mundo, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é mais importante do que parece, porque cada ação sua ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que talvez precisem ouvir o que você ouviu hoje. Essa é a forma mais simples e poderosa de manter essa filosofia viva e acessível a todos. Marco Aurélio costumava dizer que a perda nada mais é do que mudança, e a mudança é o deleite da natureza. Essa simples frase contém uma das maiores lições sobre a liberdade interior e o poder de não se apegar ao que está além do nosso controle. A maioria das pessoas não sofre pelo que realmente acontece, mas pela resistência em aceitar que as coisas mudam, que as pessoas partem, que as oportunidades terminam e que a vida segue seu curso independentemente da nossa vontade.
O sofrimento surge da tentativa de se agarrar ao que já deveria ter sido solto. Nos tempos atuais, isso se manifesta de muitas formas. Alguém termina um relacionamento e passa meses, às vezes anos, tentando entender o motivo, revendo mensagens antigas, espreitando redes sociais, como se encontrar uma resposta fosse aliviar a dor. Mas quanto mais se tenta entender, mais aprisionado alguém se torna. Marco Aurélio ensinou que devemos aceitar o que a vida nos dá e também o que ela nos tira. Ele acreditava que o universo opera de acordo com uma razão superior e que resistir a isso é como lutar contra a corrente de um rio. Quanto mais você luta, mais exausto você fica e menos progresso você faz. O mesmo acontece com aqueles que perdem um emprego, uma amizade ou uma oportunidade. A mente humana tem o hábito de se agarrar ao que um dia foi confortável, mesmo quando já não lhe serve. As pessoas acreditam que precisam recuperar o que perderam para serem felizes novamente, quando na realidade o que elas precisam é se desapegar da ideia de que algo externo pode definir seu valor. Marco Aurélio nos lembrava constantemente que nada é permanente. Ele via a vida como um fluxo contínuo, no qual cada fase serve a um propósito. Quando compreendemos isso, começamos a ver a perda não como uma tragédia, mas como uma parte natural do processo de crescimento. Há uma paz profunda em entender que o que parte está, de certa forma, apenas abrindo espaço para o novo. Mas essa paz só chega quando o apego é substituído pela confiança. Confiança de que o que fica é o que verdadeiramente deve ficar e que o que parte leva consigo o que não pertence mais à nossa jornada. Essa mentalidade liberta, e aqueles que vivem assim se tornam imunes a manipulações, jogos emocionais e dependência da aprovação alheia. Um exemplo que ilustra a dor do apego é o de Robin Williams. Por trás do humor e do gênio, havia um homem que lutava contra a própria mente, tentando preencher vazios que pareciam impossíveis de preencher. Ele dedicou a vida a fazer os outros sorrirem, mas internamente travava batalhas silenciosas. O estoicismo poderia ter lhe mostrado que o verdadeiro alívio vem do equilíbrio interior, não de tentar se encaixar no que o mundo espera. Quando buscamos preencher nossos vazios com a aprovação alheia, nos tornamos prisioneiros das expectativas dos outros. Na vida diária, o desapego pode ser praticado nas pequenas coisas. Não é preciso esperar por grandes perdas para aprender a soltar. Pode começar com algo simples, como aceitar que nem toda mensagem precisa de resposta, que nem todo mundo merece uma explicação e que nem toda crítica exige uma defesa. A liberdade emocional nasce quando você aprende a se afastar do que perturba a sua paz. E esse afastamento não é frieza, é sabedoria. Marco Aurélio acreditava que deveríamos manter o coração aberto, mas jamais dependente. O verdadeiro amor, a verdadeira amizade e o verdadeiro sucesso só florescem quando há espaço, e o apego sufoca esse espaço. Pesquisas recentes sobre comportamento emocional mostraram que pessoas que praticam a aceitação consciente têm níveis significativamente mais baixos de ansiedade e depressão. Isso confirma o que os estoicos já sabiam há séculos. Quanto mais você tenta controlar o incontrolável, mais a mente sofre. A solução não é se tornar indiferente, mas aprender a lidar com as perdas de forma saudável, vendo-as como uma oportunidade para o autoconhecimento. Toda vez que algo parte, a vida está pedindo para você olhar para dentro, não para trás. E quanto mais rápido você compreende isso, mais leve você se torna. A verdadeira força não está em se agarrar ao que escorrega, mas em permanecer firme quando o que você ama parte. É aceitar a impermanência sem deixar de amar. É sentir a dor sem se tornar a dor. Marco Aurélio via a existência como um teatro onde cada um desempenha um papel por um tempo determinado. Quando a cortina se fecha para um personagem, outro sobe ao palco e o espetáculo continua.
Praticar o desapego é, em essência, confiar na ordem natural das coisas. É entender que nada que é verdadeiramente seu precisa ser forçado. Quando alguém te deixa, quando algo termina, quando a vida muda, não é o fim. É apenas uma transição. O que é verdadeiro sempre encontra um caminho de volta, e o que não volta nunca foi realmente seu. Quando você vive com essa certeza, o medo da perda desaparece, e em seu lugar nasce uma confiança tranquila e uma serenidade que poucos alcançam. E se você observar de perto, as pessoas mais respeitadas, aquelas que parecem ter um poder natural de presença, são justamente as que não se apegam. Elas sabem o seu valor e não precisam implorar para que os outros fiquem. Estão sempre prontas para recomeçar, sem drama, sem desespero, apenas com a calma consciência de que o que é para ser, será. Essa é a liberdade que Marco Aurélio tanto valorizava. O poder de viver intensamente sem se perder em nada. Porque quando você solta o que não lhe pertence, o que é verdadeiramente seu, vem até você com mais força do que nunca. Marco Aurélio acreditava que a verdadeira grandeza reside em dominar a si mesmo, não em dominar os outros. Ele costumava dizer que a melhor vingança é ser diferente daquele que te prejudicou. Essa frase encapsula uma das lições mais profundas do estoicismo, o poder do silêncio e do autocontrole. Em um mundo onde todos sentem a necessidade de reagir, justificar e provar algo, aquele que permanece em calma se destaca naturalmente. Não porque é superior, mas porque irradia uma força que o barulho externo não pode abalar. Quando alguém tenta te provocar, o instinto humano é revidar, impor a razão, defender-se. Mas é nesse impulso que a essência do controle se perde. O silêncio é o que confunde. É o que mostra que você não precisa se rebaixar para provar o que já é. Marco Aurélio, mesmo como imperador, lidava diariamente com críticas, traições e acusações. No entanto, ele jamais respondia com raiva ou desespero. Ele escrevia para si mesmo como um lembrete. A raiva é como beber veneno e esperar que o outro morra. Essa consciência o mantinha em paz em meio ao caos. Nestes tempos modernos, isso é ainda mais importante. As pessoas vivem presas em batalhas de ego, em debates sem sentido nas redes sociais, sempre tentando ter a última palavra. É como se o silêncio fosse visto como fraqueza, quando, na verdade, é um dos maiores sinais de força emocional. Quem se conhece não precisa provar nada. Quem tem clareza do próprio valor não precisa competir. O verdadeiro respeito vem da serenidade, não do confronto. Esse tipo de comportamento pode ser observado em figuras públicas que alcançaram o topo sem se perder em reações impulsivas. Cristiano Ronaldo é um exemplo claro disso. Por anos, foi criticado, questionado e até ridicularizado por suas escolhas e ações. Mas sua resposta nunca veio em palavras, veio em resultados. Ele entendeu, talvez sem perceber, um dos princípios mais antigos do estoicismo. A pessoa forte não responde com emoção, ela responde com ação. O seu sucesso é uma forma silenciosa de mostrar que o barulho alheio nunca foi capaz de abalar sua disciplina. Em situações cotidianas, o poder do silêncio se manifesta de pequenas formas. Quando alguém te ofende e você escolhe não reagir, não é sinal de fraqueza. É um ato de autodomínio. Quando um colega de trabalho tenta te provocar e você responde com calma, é ali que o respeito nasce. O silêncio corta mais fundo do que qualquer palavra dita no calor da emoção, porque ele mostra que você está em paz com quem você é e não precisa da aprovação alheia para se sentir completo. Marco Aurélio disse que o que te irrita te domina. E essa é uma verdade simples, mas muitas vezes ignorada. Sempre que você reage impulsivamente, você está entregando o controle das suas emoções para outra pessoa. É como dizer, você me controla.
Mas quando você escolhe o silêncio, você mantém o poder em suas mãos. Esse tipo de controle não é apenas psicológico, é físico. Estudos mostram que quando reagimos com raiva ou impulsividade, o corpo libera hormônios do estresse que afetam diretamente o sistema nervoso e enfraquecem o equilíbrio emocional. O silêncio, por outro lado, ajuda a manter uma mente clara e um corpo em harmonia. Viver assim é um exercício diário. Não é fácil manter o equilíbrio quando tudo ao seu redor parece te empurrar para a reatividade. Mas é aí que o estoicismo se torna uma ferramenta poderosa. Ele ensina que uma resposta calma é a mais impressionante, porque em um mundo onde todos gritam, o silêncio comanda mais atenção. É o silêncio que revela confiança, que mostra a diferença entre aqueles que agem por impulso e aqueles que agem com propósito. Quando você para de tentar provar seu valor, o mundo começa a reconhecê-lo. É como se o respeito surgisse naturalmente, sem esforço. As pessoas percebem quando alguém demonstra autocontrole. Essa presença serena desperta curiosidade. E a curiosidade, por sua vez, gera admiração. E o mais interessante é que quanto mais você domina o impulso de reagir, mais leve a vida se torna. As palavras dos outros perdem o peso, as provocações deixam de te afetar e o que antes te desequilibrava, agora vira mero ruído de fundo. O silêncio dos fortes não é uma ausência de reação, é uma escolha consciente. É a compreensão de que nem toda batalha vale o seu tempo, nem toda ofensa merece uma resposta e nem toda opinião importa. A pessoa que se conhece sabiamente escolhe onde investir sua energia. E isso é o verdadeiro poder. Saber quando falar e, principalmente, quando calar. Marco Aurélio acreditava que a pessoa sábia deveria ser como uma rocha contra a qual as ondas se chocam, mas não a movem. Elas apenas se quebram nela e perdem sua força. Essa metáfora encapsula o ideal do autocontrole estoico. Quando você atinge esse estado, nada realmente te abala. Você não precisa ser o mais falante, o mais querido, o mais notado. Basta ser o mais centrado. O poder do silêncio é o poder daqueles que entendem que provar-se é inútil, que o verdadeiro valor não precisa ser defendido, ele se manifesta por si só. E quando você aprende a viver dessa maneira, a vida se torna mais leve, os relacionamentos se tornam mais genuínos e o respeito que vem de fora se torna meramente um reflexo da paz que já reside em você. A vida se transforma quando começamos a aplicar esses ensinamentos em nosso dia a dia. As palavras de Marco Aurélio não foram escritas para ficarem confinadas a livros antigos, mas para serem vividas. Cada situação que enfrentamos é uma oportunidade de praticar serenidade, paciência e autocontrole. Quando você escolhe o silêncio em vez da reação, a calma em vez da raiva e a razão em vez do impulso, você começa a experimentar uma força interior que nada externo pode abalar. Essa é a essência de uma mente verdadeiramente livre. Se este conteúdo ressoou com você, por favor, compartilhe-o com alguém especial ou com qualquer pessoa que você acredite que possa se beneficiar dessas reflexões. Muito obrigado por ter estado aqui comigo hoje e aguardo você no próximo vídeo.